Gi, fique à vontade, a casa é sua. Se você puder se apresentar para os meninos, falar um pouquinho da sua formação, vai ser ótimo. Seja Tá bem-vindo. certo. Muito obrigada, Rafa. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Muito obrigada. Eu fico muito feliz em poder falar para um público um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? E, bom, meu nome é Gisele, eu sou doutora em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais aqui pela UFA, Universidade Federal de Uberlândia. Eu venho trabalhando com ecologia de mamíferos desde a graduação. E no meu doutorado, eu foquei o meu estudo em populações de onça-pintada, de áreas de cerrado. Eu trabalhei em parceria com o Instituto Onça Pintada durante o meu doutorado e continuo trabalhando com eles como pesquisadora associada. E também trabalho com consultoria ambiental e agora a gente abriu uma empresa que é a Arborivita Soluções Ambientais, onde a gente trabalha não só com a consultoria ambiental, mas também com a parte de conservação ex situ, que é em zoológico, onde a gente constrói recintos para animais silvestres, né, que vão ficar em zoológico, buscando fazer de uma forma que seja mais adequada, né, para a vida desses animais, para que eles possam ter uma condição de vida melhor. Então, a gente está trabalhando nesse ramo. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a conservação de mamíferos do cerrado e o que eu imaginei, assim, como a gente nunca, né, não sei como o Rafa tem abordado durante a disciplina, mas como é a primeira vez que eu vou conversar um pouquinho com vocês, e trabalhar com conservação é uma coisa muito ampla, né, assim, envolve muitos aspectos, o que eu imaginei nesse nosso contato, né, é falar sobre um pouquinho sobre a biodiversidade dos mamíferos do cerrado, porque nós trabalhamos com uma linha que pensamos assim, como a gente vai conservar algo que a gente não conhece. Então, a base eu preciso conhecer para depois eu entender como conservar, né? Buscar soluções para que a conservação ocorra. Vou falar um pouquinho sobre as ameaças, né, que essa biodiversidade vem enfrentando, principalmente no cerrado. Vou falar um pouquinho sobre os métodos de pesquisa. São vários, né? Mas eu tentei focar. O curso é de agronomia, não é, Rafa? Eu acho que o curso é de agronomia, né? A disciplina é para o curso de agronomia. Então, eu foquei em métodos que podem ser utilizados por vocês em trabalhos, né? Eventualmente, vocês estão trabalhando, precisam capturar algum animalzinho que aparece para tirar do lugar. Então, eu foquei um pouquinho nesse aspecto, né? Para que vocês possam ter uma noção do prático. E vou apresentar para vocês um estudo de caso, onde eu vou falar do meu trabalho com a onça pintada, de uma parte, né, do meu trabalho. Bom, então eu começo perguntando, o que seria a biodiversidade, né? A gente sempre pensa assim, são várias espécies, né? Quando fala em biodiversidade, a gente sempre associa a várias espécies. Não é incorreto, né, essa parte do conceito, mas ele não é completo. Por quê? A biodiversidade, na realidade, o Fundo Mundial para a Natureza conceitua como a riqueza de vida na Terra. Eles vão ser as plantas, os animais, os micro-organismos, que são realmente as espécies, mas é algo que é menor, né? Que vai chegar a nível de genes que estão dentro, né? Que estão intricados nessas espécies e no ecossistema, constituindo o meio ambiente como um todo. Então, a gente pensar só na espécie como o conjunto de espécies como biodiversidade não é errado, mas a gente tem que ter a noção de que ele é mais profundo do que isso, né? Vai ao nível de gene. E então, quando a gente quer conservar, a gente não quer conservar, quando falamos em biodiversidade, não é conservação somente das espécies, mas a conservação dos genes também, né? Tanto que dentro da conservação que a gente chama de ex situ, que é uma conservação feita em zoológicos, né, com animais cativos, uma das linhas de pesquisa é a, a, a conservação dos genes, tira as células espermáticas, né, dos espermáticos
de machos e os óvulos das fêmeas, e vai manter isso congelado para manter o material genético desses indivíduos e assim manter uma possível sucessão, né, dessas espécies se elas vierem realmente faltar na natureza. A gente tem esse material guardado. Bem, e falando de conservação de cerrado brasileiro, é um artigo que é antigo, né? Ele é de 2005, mas de forma geral, até hoje ele é utilizado, porque não foi replicado para avaliar o número de espécies de cerrado de forma geral, né? Assim, no total, o que nós temos para cerrado? Então, Klink e Machado foi bem feliz, né, na realização desse estudo deles, desse levantamento que eles fizeram, porque até hoje eles são citados, né? É antigo, mas está sendo citado porque a gente não está replicando isso para atualização. Então, para mamíferos, nós temos 199 espécies, né, descritas para o bioma cerrado, e isso representa 37% das espécies de mamíferos do Brasil. Então, é um terço, né? Um terço das espécies de mamíferos brasileiros estão presentes no cerrado. Isso é considerado uma diversidade alta, né? E essa biodiversidade alta presente no cerrado, ela é relacionada ao quê, né? Quais fatores que fazem com que essa biodiversidade seja alta? Não só de mamíferos, mas como de plantas, aves, né? Como a gente vê aqui na tabelinha, os outros vertebrados também apresentam répteis, chega a ter 50% das espécies, né? Metade das espécies do Brasil estão presentes no bioma cerrado. E quais são, né, esses fatores que fazem com que o cerrado mantenha essa biodiversidade? A contribuição dos biomas vizinhos, porque nós somos um bioma que estamos numa localização intermediária, né? Então, se a gente olhar aqui no mapinha, nós temos contato com a região amazônica, nós estamos na região central do país, né? Temos contato com Caatinga, temos contato com Mata Atlântica e Pantanal. Então, esses animais, que a maioria deles tem hábitos de vida que consegue migrar de ambientes, né, tipos diferentes de ambientes, eles conseguem sobreviver na região do Cerrado. Então, isso faz com que a gente tenha essa alta biodiversidade. Os animais, eles transitam de um bioma para o outro, né? E a variedade de hábitats que nós temos no nosso bioma, né? Nós temos desde formações savânicas até formações florestais. E essa diversidade favorece que ambientes diferentes para diferentes espécies, né? Diferentes nichos ecológicos para as espécies de mamíferos. Estou focando em mamíferos, mas isso vale para vertebrados de forma geral, né? Só que, apesar dessa biodiversidade presente no Cerrado, ela é menosprezada. Tanto que, na Constituição Federal, outros biomas brasileiros, né, como a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal, os sistemas costeiros, eles aparecem citados num status de patrimônio nacional. E o Cerrado e a Caatinga não aparecem, ou seja, temos uma alta biodiversidade, somos um hotspot, né, por ter alta biodiversidade, por estarmos com um grau de devastação, né, de degradação ambiental alto, mas não aparecemos como patrimônio nacional, assim como a Amazônia e a Mata Atlântica, que são ambientes florestais, né, e que realmente abrigam mais espécies, muitas espécies, mas nós também abrigamos, né? Mas então, por que se preocupar com a conservação das espécies do Cerrado, né? O que nos leva a ter essa preocupação, né? Como eu já falei para vocês, eu não coloquei aqui em slide, mas vou reforçar, né? O Cerrado, ele é considerado um hotspot, que significa que ele tem alta biodiversidade, abriga alta biodiversidade, e tem 50% do seu território já degradado, né, para atividades antrópicas. Então, nós, por responsabilidade moral, nós temos que conservar, né, preservar as espécies e o bioma como
como um todo. É responsabilidade do homem esse cuidado, né? Mas falar só em responsabilidade, a gente fala de falar, é muito pouco, né? Nós temos responsabilidades com os nossos filhos, mas todo mundo cuida dos filhos, né? Então, assim, acaba sendo muito pouco. Então, nós temos que outros fatores que nos fazem pensar, né, e fortalecem essa ideia de que nós precisamos conservar, que seriam benefícios econômicos, que podem ser diretos ou indiretos. Então, como exemplos, nós temos, não falando dos mamíferos, mas falando das plantas, né, como um todo, de algumas espécies animais. Nós temos produção de alimentos, a produção dos remédios. Para a fauna, e principalmente para os mamíferos, que são espécies bandeira, né, que são espécies que chamam a atenção das pessoas, todo mundo. Quem não quer ver uma onça na natureza, né? A gente fica louco quando vê um tamanduá-bandeira. Então, assim, são animais que chamam a nossa atenção, despertam o nosso interesse. Então, pode ser utilizado o ecoturismo, né? A formação das RPPNs, que são as reservas de patrimônio particular, em que a pessoa ganha isenção de impostos, né, por deixar essa área delimitada para a conservação. Apesar dela poder utilizar a área, ela ganha uma isenção de imposto. E também agora uma estratégia nova que vem surgindo, né, para a conservação, são os chamados PSAs, que são pagamentos por serviços ambientais. Eles já vêm sendo desenvolvidos no mundo, esses programas, né, vêm sendo desenvolvidos no mundo todo, mas normalmente voltados para recursos como a água, o gás, o dióxido de carbono, né, que é o mercado de carbono. E agora, recentemente, tem surgido a ideia do PSA Biodiversidade. O Ministério do Meio Ambiente está estudando, estão desenvolvendo lá o projeto, né, que vai abordar a biodiversidade e vai ter um PSA+, que além de abordar a biodiversidade, vai focar em algumas espécies que nós consideramos como espécies guarda-chuvas, que são espécies espécies animais, né, no caso, que se estiverem presentes em determinados lugares, elas, por terem necessidade de alta qualidade ambiental, de um ambiente, de uma área muito grande, elas acabam levando à conservação de outras espécies. Tá claro até aí? Eu acho que é tanta informação, né? Gi, Oi? deixa eu te dar um feedback, né? Os alunos são Sim. todos de biologia, e nessa disciplina a gente discutiu até agora biologia da conservação, várias estratégias de conservação, como esse da espécie bandeira, uma espécie guarda-chuva. Falamos de como criar corredores ecológicos, né, que conectam fragmentos. Falamos de fragmentação também, serviços ecossistêmicos. E as últimas partes da disciplina foram sobre ecologia de paisagens, do manejo da paisagem, e a gente tratou também da relação entre o conceito de saúde, né, como ligado ao conceito de conservação do meio ambiente, de Legal. direito fundamental. Então, eles também estão fazendo um projeto agora para o final da disciplina que é sobre legislação ambiental. Então, várias dessas leis básicas, eles vão apresentar uns seminários nas próximas semanas, e também vão fazer um projeto sobre licenciamento ambiental. E aí você falou de PSA, a gente não falou de PSA. Se puder explicar um pouquinho o que é o termo significa, mas é só para você ter um geral assim do que eles já têm de formação para entender o que você está explicando, tá? Certo, porque aí eu não fico boiando, né? Se estão É, entendendo alguma coisa ou não. e eles já fizeram as ecologias, né? Essa aqui já é uma Tá. ecologia Então tem a aplicada. base, né? Tem a Isso, base, fica à vontade, tá? tá certo. Bom, então, como o Rafa pediu aí, eu vou falar um pouquinho do PSA, né? O PSA, o que significa essa sigla? Pagamento por serviço ambiental. Esse pagamento por serviço ambiental, ele foi pensado como uma forma de beneficiar quem está fazendo o correto, né? Porque a gente tem a ideia, assim, quando pela legislação, é punir quem está fazendo errado, né? Eu tenho a lei, quem desobedeceu vai ser punido. Mas e quem está obedecendo? Quem está fazendo da forma correta? O que essa pessoa está ganhando, né? E assim, eu
já vi muitos proprietários rurais questionando isso. Olha, eu preservo a minha APP, eu preservo a nascente d'água, olha como é bonito, mas eu não ganho nada por isso. Meu vizinho ali está destruindo tudo e não está acontecendo nada, né? Eu devia ser beneficiado, porque olha como eu cuido bem. E, na real, ele não deixa de ter razão, né? Então, o PSA foi pensado nesse sentido, em beneficiar as pessoas que estão fazendo o correto e em detrimento, né, de quem não está fazendo o correto, ele não vai ganhar esse benefício. E aí, esse benefício, ele pode ser monetário, ele pode ser isenção de impostos, às vezes é voltado para a comunidade, e aí são feitos benfeitorias para a comunidade como um todo, né, não para uma pessoa só, o proprietário, né, é feito em nenhuma comunidade, todos ganham, por exemplo, um posto de saúde melhor, a construção de um posto de saúde, na realidade, né, com uma equipe médica. Então, são incentivos para as pessoas que estão cuidando bem. E aí, aquele que não cuidava, ele pode se interessar em cuidar, em corrigir a atitude dele, porque ele também passa a pensar, olha, que legal aquilo que está acontecendo ali, né? Então, seria por exemplo, né? Um exemplo bom tentando crescer na região. E aí, no Brasil, isso já é desenvolvido com água, e temos também mercado de carbono, em que as pessoas estão recompondo, né, as áreas de APP ou áreas que eram área particular mesmo, a pessoa resolve manter com a vegetação nativa, não desmatar, para ter sequestro de carbono, e isso é vendido para o mercado externo, né? E é bem pago, é uma coisa que é bem paga. E, bom, então, de forma geral, acho que para entender o PSA de uma forma básica é isso, é pensar que é um incentivo para quem está fazendo o correto, né? Na tentativa de impulsionar, de estimular aqueles que estão fazendo errado a corrigir o que estão fazendo de errado, né? E então vou dar sequência, mais para o fim, eu acho que a gente volta a falar um pouquinho de PSA. Temos a indicação, uma dos motivos, né, de conservar as espécies do cerrado também é que muitas delas são indicativos de qualidade ambiental, como, por exemplo, no caso de mamíferos, né, a onça-pintada, que ela só está presente em ambientes que têm qualidade ambiental, que vai ter uma quantidade de presas, né, de alimento para ela suficiente. Se não tiver qualidade ambiental, recurso hídrico, presa suficiente, não tem onça. A pintada, no caso, né, que a parda, ela é mais generalista e menos exigente. A cuíca d'água também, ela está presente só em cursos d'água que são bem limpos, né, sem poluição. Então, são animais que nos indicam que aquele ambiente está, né, com uma boa qualidade. E nós temos também que pensar na manutenção do equilíbrio ecossistêmico, né? Quanto maior a diversidade que um ambiente abriga, maior é a produtividade desse ambiente, né? E maior também acaba sendo a rentabilidade que esse ambiente propicia para os proprietários, né? Assim, porque quando a gente vai pensar em conservação, a gente tem que pensar também num balanço entre as atividades, entre o conservar, entre o produzir, né? Porque para os grandes produtores, muitas das vezes o que vai pesar é o quanto eu estou ganhando. Então a gente precisa mostrar para eles o que vai ganhar, quanto, né? O que e quanto ele vai lucrar se esse ambiente estiver em equilíbrio. E a gente sabe que é muito, porque temos exemplos de de proprietários que tiveram 1 milhão de reais de prejuízo em 6 meses de colheita. Por quê? Por causa de um desequilíbrio ecológico em que porcos do mato cresceram, a população cresceu demais e está acabando com a produção, né? Então, a gente precisa mostrar
a gente como conservador, né, conservacionista, e como técnico, né, como pessoas que estão estudando, a gente precisa ter essa noção. Não é assim, a gente tem muita a ideia de que, nossa, eu preciso conservar porque é nossa responsabilidade. Sim, é nossa responsabilidade, mas como eu falei antes, nem sempre nem todos têm a mesma responsabilidade, né? Eu não posso exigir que o outro tenha que eu tenho. Então, eu tenho que mostrar motivos a mais que fazem essa pessoa refletir e, de repente, falar, não, realmente eu preciso conservar, né? Então, a gente tem que ter esse argumento. E aí, é aquilo que eu falei no início, né? Como que eu vou conservar algo que eu não conheço? E aí, eu coloquei 2 fotinhas de mamíferos, para que as pessoas, para que os alunos aí, né, o Rafa, pensem, vocês conhecem esses animais? Vocês sabem qual é essa espécie? Já viram algum desses animais? Eu acredito que muita gente não vai conhecer, né? Perguntei aqui para os meninos se eles conhecem. E aí, gente, vocês já viram algum desses bichos? Eu tenho um palpite de quem eles são? Hoje o povo tá tímido. Pode ligar o microfone, gente, para falar. A Adriane mandou no chat dizendo que não sabe quem é. Você viu em desenho, Daphne, mas o que que você acha que é esse bicho? Parece um guaxininho primeiro, sabe? Acho que é Madagascar. Não sei, aqueles que tem aqueles pinguins. Uhum. Sabe, o Rei Julian? Do I Like It, Move It, Move It. Gisele. O primeiro, ele é o primo do guaxinim, né? Ele é o guaxinim brasileiro, porque o guaxinim, ele ocorre na região norte-americana, né? Lá nos Estados Unidos, que nós temos aquele guaxinim do desenho. Agora, esse aqui é o chamado mão pelada. É do mesmo gênero, é Procyon, mas esse é o neotropical, né? É o que ocorre no Brasil e aqui na nossa região do Cerrado. Mas é um tipo de guaxinim, sim, você acertou, né? Gi, Oi? outro aluno aqui, o Vitor, deu um chute aqui, falou que o outro é da família Felide. Aí ele apelou, né? Ele tá certo, né? Um gato. É esperto, né? Isso é esperto. Ele acertou, é o gato. Bom, mas eu pensei que muita gente ia falar, uma onça parda, né? E apesar de ser um felino, lembrar uma onça parda, esse aí é o gato morisco. Ele é um gato de pequeno porte, bem menorzinho, né? Metade da onça pintada, o tamanho dele. E são animais que são menosprezados, né? Que nós conhecemos muito pouco, porque quando a gente fala da fauna de mamíferos do cerrado, a gente lembra dos bichos grandões, né? Então, tem a onça parda, tem a onça pintada, que são espécies bandeiras. Muita gente conhece o tamanduá-bandeira, conhece o lobo-guará. Eu acho que a maioria das pessoas conhece, né? Ou se vê falar um lobo, né? Mas Gi, nós temos um... Oi? A Emanuele está perguntando se esse é o gato do mato. Ele é um gato do mato, só que nós temos 5 espécies de gato do mato. Alguns são pintados, e esse é um que é de pelagem lisa, né? E que pode ter variação. Às vezes ele está num tom amarelado assim, quando ele é de ambiente aberto, e quando ele está em ambiente na caatinga, por exemplo, a maioria dos indivíduos são amarelinhos. E quando ele aparece em regiões de mata, ele tem a coloração escura. Então ele aparece num marrom bem escuro. Mas é um gato do mato, sim. Chamado gato morisco. E aí a minha tentativa é o quê? Trazer um pouquinho para vocês do que nós temos de espécies, né, de mamíferos no bioma cerrado. Então eu vou apresentar para vocês, dentro dos grupos, né, de cada grupo, quais são algumas espécies, né, quantas nós temos e quais são alguns exemplos, as que são mais ricas de espécie, né? Por quê? Nessa tentativa de que a gente precisa conhecer para depois tentar conservar. Se a gente não sabe que esses
aqui, que esses animais eram, alguns acertaram, né, aí, era uma pelada e um gato morisco, como que eu vou saber o que eu preciso fazer para manter esses animais vivos, né, para evitar a extinção deles? Eu não sei quem são, eu vou saber o que comem, onde vivem, né, então a gente precisa começar conhecendo os animais. Bem, então, no Cerrado, nós temos 199 espécies, né, de mamíferos, divididos em 10 ordens e 30 famílias. As ordens são de Deudimorphia, que são os gambás, Pilosa, que são os tamanduás, né? Cingulata, que são tatus, Quiróptera, os morcegos, primatas, são os macacos, né? Carnívoros, nós temos aí uma variedade bem grande de famílias, aí vão ser incluídos os gatos, né? Os gatos do mato, as onças, o lobo-guará, o cachorro do mato, a irara, o mão pelada, que eu mostrei para vocês. Na ordem perissodátila, são as antas, é a única espécie, né? E no Brasil, na região neotropical, nós só temos um tipo de anta. E artiodátila são os porcos do mato e os veados, rodêntia são os roedores, né, os ratinhos, a capivara, e lagomorfa nós também só temos uma espécie, que é o tapiti, que é o coelhinho brasileiro, né, o primo da lebre. E aí eu chamo a atenção que as ordens mais ricas, né, no Brasil é Quiróptera, o que nós mais temos são morcegos, depois roedores e depois são os carnívoros. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente ver a carinha de alguns desses animais, né? Tentei colocar alguns bem conhecidos, mas que trazem certas dúvidas, né, de quem são, e outros menos conhecidos. Então, no de Deudimorpha, que antigamente eram chamados de marsupiais, né? Nós temos 17 espécies e uma é ameaçada, que é essa cuiquinha aí, essa primeira foto que não está com uma resolução muito boa, né? Atilames velutinus. Ela é uma cuíca, parece um ratinho, né? Muita gente vai olhar e falar, é um rato. Mas não é um rato, por quê? Porque ela tem uma bolsinha na região ventral, onde o filhote termina de desenvolver. Então, é parecido com um gambá, né? Mas na região neotropical, nós não falamos que nós temos marsupiais, nós temos espécies da ordem de Deudimorphia. E temos também a Chironectes minimus, que é essa cinzenta aqui, né? Que é um de Deudimorphia, parece também um gambá, né? Mas ele tem hábito aquático, então, e ele indica qualidade ambiental. Ele só vai aparecer em águas limpas, né? Sem poluição. E aí a gente pode notar que o pé dele é adaptado, né, para o hábito aquático, ele tem membranas interdigitais que nada muito bem. E temos o gambá, que é comum em área urbana, né? Ele é um animal que se adaptou bem a áreas urbanas, então não corre risco de extinção, mas nos últimos tempos, nos últimos anos, o pessoal tem feito muita campanha, né, para não matarem os gambás, porque as pessoas normalmente acham que são ratos e matam. E aí, às vezes, estava com a bolsa cheia de filhotinhos, e aí acaba que morre tudo, né? São animais que são ecologicamente, né, têm um papel importante, porque eles se alimentam de escorpiões. Então, a campanha tem sido feita, uma campanha bem forte, né, assim, para evitar, para as pessoas não matarem esses animais. E aqui tem a bolsa dele e a gente consegue ver um filhotinho lá dentro, né? Um filhotinho em desenvolvimento ainda está sem pelinho, né? Ainda precisa de mais um tempo para poder sair desse marsúpio e desenvolver para viver fora da mãe, né? Num ambiente externo. Temos a ordem pilosa, que são os tamanduás. No Brasil, nós temos 3 espécies, e o tamanduá-bandeira, ele é ameaçado de extinção, né? Temos a ordem cingulata, que são composta por 8 espécies no território do Cerrado, na verdade, né, gente? Estou falando do Brasil, mas é de Cerrado. E temos 2 espécies ameaçadas de extinção. O tatu-bola, que foi símbolo da Copa, né? Da Copa que teve aqui no Brasil, não lembro o ano, a minha cabeça não anda muito boa para anos.
E o tatu canastra, que é esse grandão aí, né, o Priodontes maximus. A ordem Quiróptera são muitos, né, a ordem mais rica de espécies, são 80 espécies e 3 delas são ameaçadas de extinção. E uma coisa que eu acho fantástica, assim, que eu não consigo não chamar a atenção, é que no Noctilio leporinus, né, essa foto que está isolada aqui do lado esquerdo, ela... Ai, tá me dando uma tosse. Vocês podem reparar que as outras espécies de morcego têm as orelhas eretas, né? E o noctílio, ele tem a orelha voltada para baixo. Por quê, né, dessa adaptação? Ele é um morcego pescador, ele é chamado de morcego cachorro também, bulldog, pela carinha dele, né, que parece uma carinha de cachorro. E ele pesca, né? O alimento dele é peixe, ele é um morcego piscívoro. E então, como ele sobrevoa em cima dos cursos d'água, para ele perceber as ondas, né? E conseguir localizar o peixe que ele vai capturar, as orelhas são voltadas para baixo, porque aí fica paralela ao voo, né? À superfície da água, quando ele está voando. E eu acho isso o máximo, assim, né? Ver essas adaptações, é muito legal. Aqui nós temos uma espécie, o Artibeus literatus é um morcego frugívoro, né? Então tem uma importância ecológica grande, porque ele faz a dispersão, né, das sementes. E o Desmodus rotundus é um morcego vampiro, né? Olha os dentinhos dele. Então ele é um morcego que vai se alimentar de sangue, né? Seja de animais domésticos e pode causar doenças como a raiva, né? Bom, primates, são os primatas, são os macacos, né? Nós temos 7 espécies no cerrado. A mais comum que é visualizada é o macaco prego, que é o Sapádios libidinosos, e o mico-estrela, né? O Calitrix penicillata, são espécies mais comuns, a gente encontra em área urbana, né? Aqui na UF mesmo tem bastante saguizinho lá no campus, aí eu não sei, em Goiânia, quem teve a oportunidade de conhecer na UFG, tem macaco prego esparramado para todo lado. Então, são animais que se adaptaram a áreas urbanas também, né? E, assim, não é o melhor dos mundos, mas estão longe do risco de extinção, né? Oi? Amei essa foto do macaquinho rindo com a placa "Não dê doces aos macacos". Você Ele vira um tá... meme, né? Ele tá tentando ensinar pra gente, né? E Uhum. não é o meu alimento. É isso Apesar de eu aí. estar aqui, este não é o meu alimento. Me dá uma fruta, então, né? Muito boa, muito boa. Ó, dá para usar isso na campanha de educação ambiental. Sim. Bom, os carnívoros, que é a terceira ordem mais rica, né, de espécies no bioma cerrado. Temos 22 espécies e é a ordem que tem mais espécies ameaçadas. São 11 espécies ameaçadas. Por quê, né? Porque são animais que têm um porte maior, têm necessidades, né, alimentares e de hábitat, né, maiores, precisam de mais alimento e são animais que competem com o homem, competem por espaço, competem por alimento, né? Então, são animais que são eliminados pelo homem, mas de uma forma mais acentuada, né? São animais que têm um conflito maior com o homem. Aí coloquei como exemplo o lobo-guará, que é acusadíssimo, né, de caçar galinhas nos galinheiros dos proprietários rurais. A onça-pintada, que sofre a principal ameaça hoje é o conflito com a pecuária, e a onça-parda, que também tem conflito com a pecuária, né? E além da pecuária, é uma espécie que conseguiu se ajustar, adaptar
a ambientes antropizados. Então, eles estão próximos às cidades, assim, com uma abundância muito maior do que a onça-pintada, né? Se adaptaram muito bem à região de Canavial, e com isso tem sofrido, porque com atropelamentos, né, a rodovia, são animais que são muito atropelados, são encontrados com frequência atropelados, então é uma ameaça grave também. Aí coloquei aqui o mariranha, a Pteronura brasiliensis. Alguns estados, como Minas Gerais, já não tem mais, ela está extinta, né? Ela é considerada extinta em Minas Gerais, mas ainda ocorre em áreas de cerrado, principalmente no Mato Grosso. Tem a raposinha do campo, que é uma espécie endêmica de cerrado, né? Uma espécie que ocorre só no Brasil e só no bioma cerrado. Então, é uma espécie que a gente precisa estudar bastante e precisa ter a preocupação de conservar, né? Porque só está aqui. Então, acaba que eu tenho, assim, que é uma responsabilidade maior, né? Não que ela seja mais importante, mas a condição dela faz com que a gente tenha uma responsabilidade maior de conservá-la. Na ordem Pedicodactyla só tem a anta, né, a Tapirus terrestris, uma espécie muito, muito linda, né, um animal grande que come bastante e que em regiões de lavoura, é considerado uma praga também. Então, lá em Mineiros, os pecuaristas, os agricultores, consideram também, quase igual os porcos do mato, né? O queixado e o cateto, é considerado praga, porque tem muito, a abundância é alta. Apesar de ter uma taxa reprodutiva baixa, né? Não é um indivíduo que você encontra de bando. Você vai encontrar no máximo um macho, uma fêmea e um filhote. Normalmente nasce um filhote só por gestação, a gestação é longa, mas consomem muito, né? Então, assim, se eu tiver várias antas numa lavoura, ela pode detonar com a lavoura. Artiodáctila, na ordem Artiodáctila são 6 espécies, vão entrar os porcos do mato, que é o cateto e o queixada, que estão presentes no cerrado, né? E os veados, e aí nós temos o Mazama gozubira, que é o veado catingueiro, o mais comum, ele é mais fácil de ser visualizado. Temos o veado campeiro, que é os otoceros bezoárticos, que são animais que já foram eliminados também de grande parte do cerrado. Tem populações limitadas, né? E o Parque das Emas é um desses locais em que ainda abriga uma grande população. Aí nós temos o cervo do Pantanal também, que é uma espécie ameaçada de extinção e que também é mais raro de ser encontrado, né? Na ordem rodente, nós temos 52 espécies, 10 são ameaçadas de extinção, e aí nós temos os ratinhos, né? São os roedores pequenininhos, e temos algumas espécies maiores, como o ouriço cacheiro, a capivara, que no Brasil é o maior roedor, né? Que é presente, a paca, a cutia, que são animais que são alvos de caça, né? São animais que as pessoas gostam da carne. E na ordem lagomorfa, que é a 10ª ordem, nós temos o tapiti, que é o coelhinho brasileiro, né? E o problema do tapiti, o que é? É a competição com a lebre. A lebre entrou no Brasil, né? Está se esparramando, já tem relatos dela em Minas Gerais. Até 2007, até 2010, eu ainda não sabia de relatos de lebre em Minas, estava de São Paulo para baixo, mas agora já tem, então ela está se esparramando pelo país. E aí ela é maior, ela consegue se ajustar bem, né, reproduz bastante e está competindo com o nosso coelhinho brasileiro, né, e tendendo a levá-la à extinção. Apesar de não ser ainda ameaçado de extinção no Brasil. Gi, E aí eu trago... Oi? tem algumas perguntas para você aqui. Você quer que eu te passe agora ou você quer responder depois? Pode, podemos. Legal, então, Paulo, você quer fazer a pergunta? Ou você quer que eu leia aqui?
Não, pode aí, você. Eu não tô te ouvindo, tá baixinho, ó. Ah, tá, vou fazer então. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar, ficar à vontade. A onça pintada é da possibilidade da extinção, se no ritmo atual ela corre um risco muito grande em um futuro próximo. Infelizmente, sim. A gente está fazendo um estudo agora, porque não temos levantados quantas onças morrem por ano, quantas onças pintadas morrem por ano. Mas nós estamos fazendo um estudo e os números estão nos mostrando que são mais ou menos de 1.500 a 3.000 onças pintadas mortas por ano. Nesse ritmo, em 50 anos, a gente não tem mais onça pintada, porque é uma espécie que tem a taxa reprodutiva baixa, depende de uma qualidade ambiental alta, né? Então, assim, a perspectiva não é nada boa, né? 50 anos, essa espécie estaria extinta, se a gente continuar com essa taxa de perda. Nossa, muito bacana que eu achei que era muito mais tempo, e 50 anos, muito pouco, né? É pouco tempo. Muito pouco. Assim, Muito pouco. o que a gente tem de população que está mais protegida, né, que chegaria a mais tempo, é na região amazônica. As populações presentes nos outros biomas, elas vão ser extintas de forma muito mais rápida, porque são populações muito menores e muito isoladas. E o que está acontecendo de agravante na região amazônica? Gi, E agora... Oi? só um instante. Paulo, seu microfone está dando um pouquinho de interferência. Se puder desativar ele para a Gi responder, aí que você quiser falar, você pode ligar de novo, tá bom? Fica à vontade. Pode voltar, Gi. Tá. Então, na região amazônica, o que está acontecendo de agravante, né? É que estamos tendo alta taxa de desmatamento, né? O desmatamento continua, então está diminuindo o ambiente para esses animais. Quanto mais o homem avança, maior o contato com os animais silvestres, ou seja, mais onças vão ser mortas, né? Porque eu não quero uma onça rondando o meu quintal com o meu filhinho ali do lado de fora. Então, por medo, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar essa onça. E o terceiro agravante é a medicina chinesa. Antes, eles compravam, né, eles criavam, prendiam os tigres e tiravam as partes dos tigres lá na Ásia, né? Agora não, agora eles estão comprando e pagando muito bem por partes de onça pintada. Então, as onças estão sendo caçadas para vender as cartilagens, dentes, o couro nem tanto, assim, as pessoas não... Antigamente, né, era muito forte por causa da indústria da moda, mas hoje o couro não é o forte mais. Hoje o forte são dentes, olhos e as cartilagens para o mercado chinês. Nossa, que agonia. Não é fácil. Gi, tem outras perguntas aqui. Eu vou passar para a Emanuele e depois eu passo para você, Eduardo. Você levantou a mão logo em seguida. Emanuele, você quer fazer sua pergunta? É que assim, eu ia muito para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E lá as capivaras ficam soltas. E meu sonho é passar a mão na capivara. Eu queria saber se eu posso, se ela morde, pode acontecer alguma coisa. Bom, a capivara ela é um animal silvestre. Se ela não tiver tido contato com algum humano que criou como se fosse um animal doméstico, né? Você não vai conseguir passar a mão nela, porque a hora que você se aproximar, o macho vai soltar, vai vocalizar e vai todo mundo sair correndo, né? Então, elas não vão esperar por isso. Para ter essa possibilidade, é só no caso disso, o animal já está, a palavra fugiu agora, condicionado, né? O animal estar condicionado ao contato com o humano. Se você encontrar alguma dessa, não tem problema, né? Dá para matar à sua vontade. Ou também se estiver trabalhando, né, Gi, em algum projeto de recuperação, resgate desses bichos. Isso, Pode estar anestesiado por um aí, veterinário. aí existe a possibilidade, né, de passar a mão e
fazer um Mas, carinho gente, no bicho. não vai na louca no bicho no meio do mato e faz isso, não, por favor. Ele não vai aceitar. Ou se você, vamos supor, pega um filhote, né, que é pequenininho, você consegue Nossa. segurar e passar, mas você vai correr risco, porque é um roedor, tem os dentes incisivos grandes, ele pode te dar uma mordida que vai arrancar um pedaço bom. A mãe pode ouvir a vocalização do filhote e vir em Nossa. cima, né, e é de bando. Então, assim, é perigoso. Não é Aí indicado, esses bichos né? brigam em gangue, A gente, gente toma pegar cuidado. a gente não pode nunca, animal silvestre, a gente nunca se aproxima bruscamente, né? E nunca tenta prender, né? Assim, encantoar, nunca, porque a reação deles é: eu preciso sair daqui e ele vai passar por cima, né? A não ser que você entre num projeto, ganhe experiência, entenda como os bichos se comportam, aí você consegue fazer essas coisas. É mais seguro, né? Eduardo, pode falar, cara. Você tá com a mão levantada, fica à vontade. Não, eu queria perguntar sobre o coelho, se não pode haver mistura com a lebre e formar um híbrido, assim, porque o coelho doméstico, né, com a lebre forma o híbrido. O selvagem também forma o híbrido com a lebre ou não? Não. Com o brasileiro não tem essa possibilidade, porque são gêneros diferentes. Então, assim, não tem nada relatado, né? A gente nunca pode falar que nunca pode acontecer, que sempre alguma coisa acontece e surpreende, né? A ciência é assim. Mas não tem essa possibilidade, não. O coelho doméstico e a lebre, eles são do gênero Lepus, né? São o mesmo gênero, por isso tem possibilidade de cruzamento. Agora, o tapiti, o coelhinho brasileiro, ele é silvilagos, é só ele nesse gênero, são tamanhos muito diferentes, né? Hábitos diferentes, porque ele é florestal, a lebre já vai para ambientes abertos, né? Então, não tem essa possibilidade, não. Até que se prove o contrário. Aí tem que ter gente em campo estudando esses bichos, a genética deles, para saber se pode acontecer uma coisa assim, né? Mas é bem improvável quando os gêneros são Muito diferentes. É mais provável. distintos, né? Muito distintos. É, muito. É a parte boa de entender sistemática e filogenética, né? Você consegue entender melhor a possibilidade disso. Hoje tem mais pergunta aqui no chat, mais uma do Vitor. Fica à vontade, Vitor, se você quiser fazer sua pergunta. Você quer que eu leia? Eu posso falar sim. Você tinha falado da questão da lebre, eu até perguntei no chat. Ela pode ser considerada uma espécie que foi introduzida aqui no Brasil, uma espécie exótica? Porque, assim, eu nunca ouvi relatos, assim, de ter lebre aqui no Brasil. Posso estar errado, assim, mas eu queria saber se ela pode ser considerada uma espécie exótica aqui no Brasil. Ela é uma espécie exótica. Ela veio com os europeus, tanto que o nome científico é Lepus europeus, né? Então, veio nos navios lá com os europeus e era criado como animal de estimação, né? E aí começam a fugir, porque reproduz muito, né? Então, foge. As pessoas, às vezes, desistem de cuidar e soltam. E aí ela se ajustou bem ao ambiente natural, né? Ela veio do sul do país e agora tá subindo, né? Já tem relatos em Minas. Mais um bicho aí se espalhando. Nossa Senhora. Mais um. Gi, tem mais uma pergunta da Thaís no chat, ela não conseguiu ligar o microfone, mas ela perguntou do risco de entrar em contato com as capivaras, porque elas normalmente têm carrapato estrela. Ela perguntou se mesmo assim pode passar a mão, esses bichos têm nesses carrapatos. Bom, assim, poder passar a mão na capivara, dito tudo aquilo que a gente falou antes, né? Pode. Agora, o problema do carrapato estrela é grave, né? Mas nem toda capivara vai ter carrapato, porque tá no mato, vai ter carrapato, mas nem todas são contaminadas, né? Então, assim, existem pontos que já são estudados e que realmente é confirmado que tem foco, né? Agora eu esqueci o nome da doença, como que chama? Quem vai lembrar? Alguém lembra aí? A doença do carrapato? Doença do carrapato, né? Vamos falar. Heliquiose, né? Heliquiose, isso. Heliquiose. Então, aqui, Uberlândia, no Parque Sabiá, nós temos algumas capivaras contaminadas, ter algumas já é grave, né?
Em São Paulo, alguns condomínios têm, e aí realmente as pessoas estão tirando esses animais e eliminando, né? Quando é comprovado que ela está contaminada com a doença, são animais que são eliminados, eles não continuam vivos, não. Agora, a gente não tem estudo em todo. Capivara é uma espécie que é abundante, né? Tem uma distribuição ampla e não tem estudo em todo lugar. Então, assim, onde tem capivara, a gente tem que tomar certos cuidados, né? Evitar deitar na grama, mas assim, você passar a mão numa capivara, se ela for passível de passar a mão, eu acredito que ela vai ter sido bem tratada, né? A chance dela estar contaminada é pequena. E no meio do cerrado, né, Gi, a chance de você pegar um carrapato porque você passou a mão numa capivara é muito menor do que se você sentar no mato. Uhum, é verdade. Quem já teve uma experiência no meio do mato sabe disso muito bem, né? E agora é a época dos carrapatos, né? Travou. Rafa, tá me ouvindo? Acho que minha internet caiu um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Tadinha, agora voltou. O Vitor tinha levantado a mão. Você quer perguntar, Vitor? Isso, voltando ao assunto da lebre, por conta dela ser uma espécie exótica, dela ser trazida pelos europeus, ela pode causar algum impacto negativo aqui no Brasil, assim? Bom, ela é uma espécie de pequeno porte, né? Então, assim, o, o risco potencial de prejuízo econômico, por exemplo, que é o que mais preocupa, né? É baixo. Mas o impacto que ela causaria, que seria pior, né, para a gente, é a perda do tapeti, né, do coelho brasileiro. Ela levar o coelho brasileiro à extinção. Pode ser por transmissão de doenças, né, de alguns patógenos que o coelho brasileiro pode não ter defesa, né, já que ela veio de um lugar diferente. E aí isso seria o mais grave, né? Pensando assim, que não tenha uma disseminação enorme, mas vamos falar, se tiver uma explosão populacional, vai ter prejuízo econômico também, porque elas também são herbívoros, né? Elas vão consumir as lavouras. E aí é onde as pessoas vão dar o grito maior, né? Na hora que começa o prejuízo econômico. Legal, Gi, fica à vontade, pode continuar. Pode continuar? E aí eu coloquei essa fotinha aí, né, mostrando para vocês que é real essa falta de conhecimento sobre as espécies, né? Olha aí, a pessoa colou num poste, procura-se o dono desse gato. Nessa terça, esse gato foi encontrado no vale, muito arisco e com fedor. Dei banho nele, alimentei. Procura-se o dono do bichinho. E aí tem o contato, né, para ele devolver o gatinho que ele deu banho. Então, assim, a falta de conhecimento, né, dessas espécies realmente é muito grande, né? Ele deu banho num gambá. E a mordida também é muito forte, gente. Então, assim, é para chamar a atenção que a gente precisa buscar. A gente, como técnico, né, precisa conhecer esses animais. Vou falar um pouquinho das maiores ameaças presentes à mastofauna no cerrado, né, no bioma cerrado. Primeira que é citada, né, e que seria a mais grave, é a perda de hábitat e a fragmentação. O que vem a ser o hábitat, né? É o ambiente onde isso também o Rafa e a ecologia já ensinou para vocês, né? É o ambiente onde os animais vivem, onde eles vão encontrar todos os recursos que eles necessitam, né? A alimentação, o dormitório, né? Toda a área de forrageamento dele, as fêmeas para a reprodução. Então, é esse ambiente aí. Deixa eu ver aqui. Aí nós temos aqui nessa figura o bioma cerrado, né? O que nós tínhamos de bioma cerrado é o conjunto de rosa e verde. O verdinho é o que ficou, né? O que nós ainda temos de cerrado atualmente. E aliás, essa figura é de 2008, né?
e nós de rosa o que já foi desmatado do bioma cerrado. Então a gente vê que realmente é 50%, né, do cerrado restante, natural, né? O restante já foi desmatado, já foi perdido. Aí coloquei uma foto que é aqui de Uberlândia, de uma região que eu estudei, né? E mostrando para vocês o quanto a vegetação natural está fragmentada, né? A gente olha a figura aí e verifica o quê? Que nós temos na borda do rio aqui um pouquinho de mata ciliar, né? Não é uma mata ciliar muito densa, né? Ela é bem rala. E aí no restante da vegetação a gente vê que vegetação natural são fragmentos muito pequenininhos, né, esparramados, né, imersos numa matriz que é agropecuária, né. E aí, aqui eu coloquei uma figurinha para vocês, um quadro, né, uma tabela, que mostra quais têm sido os principais usos do cerrado. O cerrado tem sido utilizado para pastagem, né, área de criação de gado, para agricultura, tem as áreas de silvicultura, né, que tem crescido também, e as áreas urbanas, que também o cerrado abriga a maior densidade, né, humana no território brasileiro, é a região mais populosa. E muitas vezes, em muitos anos, né, em muitos intervalos de ano, a taxa de desmatamento do cerrado, ela foi superior à da Amazônia. Por quê? Porque pela legislação, né, cerrado, a gente tem que manter 20%, cada propriedade tem que manter 20% do seu território como vegetação nativa, na Amazônia, 80%. A lei já exige, já faz essa distinção, né? E o cerrado é um ambiente, por ser plano, né, em que o desenvolvimento da agricultura se deu muito bem, porque as máquinas, né, trabalham de forma mais fácil, é um desenvolvimento que sai de uma forma mais econômica. Então, muitas vezes, o cerrado foi muito mais desmatado que a Amazônia, mas é muito menos falado, né? Porque o cerrado é um ambiente que é aberto, então não chama tanta atenção eu mostrar um cerrado que foi desmatado e eu mostrar uma vegetação, uma área da Amazônia que foi desmatada, em que eu vou ver realmente aquela cratera, né, no meio de uma imensidão de floresta. Isso, o que isso tem a ver, né? Essa fragmentação de hábitat e perda de hábitat tem a ver aqui, o que com os mamíferos? Bom, se eu tenho menos hábitat, as populações tendem a ficar menores, porque quanto menos ambiente eu tenho, menos indivíduos vão conseguir sobreviver, né, naquele ambiente, né? Satura o ambiente, né? Chega num limite em que não consegue ter mais indivíduos, então as populações vão ser reduzidas. Com essa redução de população, aumenta os endocruzamentos, quer dizer, começa indivíduos aparentados a cruzarem entre si, diminuindo a variabilidade genética. Essa diminuição de variabilidade genética leva a maior predisposição à doença, né? Quanto mais diversidade genética eu tenho, mais difícil de uma doença matar todo mundo, porque tem indivíduos que são mais fracos, menos resistentes, e indivíduos mais resistentes. Se todo mundo é igual geneticamente, quer dizer que todo mundo está predisposto na mesma proporção, né? Então, é mais fácil todo mundo ser eliminado por determinada doença, que pode ser genética, mas também pode ser trazida por outros seres vivos, né? Como as parasitoses e as viroses. Isso leva à redução das populações e, consequentemente, vai chegar num ponto que vai levar as espécies à extinção. Uma outra atividade, né, uma outra ameaça à população as populações, né, de mamíferos são a caça ilegal. A caça é proibida por uma lei federal, né, que foi instituída em 1967. Então, caçar animais silvestres, perseguir, afugentar, tudo isso é crime. Mas essa caça, ela ocorre de formas diferentes, né? Ela pode ocorrer, apesar de ser crime, ela ocorre no Brasil, em alguns estados de forma mais obscura, em outros é escancarada. Então,
vai no Pará, vai em feiras da Amazônia, tá vendendo animal silvestre lá na feira livre, né? E em muitos casos, essa caça, ela é utilizada nessas cidadezinhas pequenas, menos desenvolvidas, né, lá no norte do país, muitas vezes ela é para alimentação das pessoas, né, que tem uma condição de vida muito precária, não de forma geral, porque tem gente que gosta por gosto mesmo, né, cultural, mas tem muita gente que passa muita necessidade e utiliza realmente como a fonte proteica, né? Um lembrete aqui, né? Índios podem caçar, porque faz parte da cultura deles. Então, a caça é proibida para não índios e fora das terras indígenas, né? Os indígenas dentro da terra indígena podem caçar. E a caça pode ser de retaliação, que é o que acontece com a maioria dos carnívoros, né? Então, mata-se onça porque ela preda o gado, mata-se lobo-guará porque ele preda a galinha, mata lontra e ariranha porque elas comem todos os peixes e elas vão nas redes dos pescadores e roubam os peixes dos pescadores. Pode acontecer por tráfico, né? Ou porque as pessoas querem ter um exemplar do animal, ou porque, como eu falei para vocês, a China, né, tem um mercado medicinal lá que criou-se a ideia de que partes dos animais são remédio. Pode ser caça para criação, então algumas pessoas vão lá, pegam um filhotinho na natureza e criam esse filhotinho. Índios, né, principalmente a gente vê várias reportagens, ilustrações, né, figuras, em que a índia tá com a macaquinha, às vezes a macaquinha tá mamando nela, os bichos presos realmente dentro perto das tribos, assim, então eles têm essa prática. E também pode ser a caça troféu, né, em que aqui no Brasil ela não é muito comum, teve acho que uns 10 anos atrás, não sei se vocês vão se lembrar disso, vocês são todos mais novinhos, né? No Pantanal tinha uma mulher que trazia estrangeiros para caçar onça pintada dentro da propriedade dela. Então ela era safari, né? Me paga e vem caçar a onça. Isso ocorre na Colômbia, tem essas caças com onça pintada, e é mais comum na região africana, né? Com felinos, e nos Estados Unidos também tem algumas fazendas de caça. E existe uma proposta para que isso seja desenvolvido no Brasil também, né? O que é bem polêmico. Bom, e aí eu coloco uma reflexão. Será que é sempre ruim? Né? Assim, se a gente deixar o lado emocional de lado, que para mim é bem difícil. Mas é uma reflexão, né? Ciência é isso, é a gente refletir. Será que é sempre ruim? Por exemplo, numa fazenda de caça, em que existe a legislação realmente, tem uma espécie que está uma superpopulação e que os animais realmente estão sendo mortos sem gerar nada, né? Sem gerar nenhum rendimento. Será que não seria vantajoso obter um recurso financeiro dessas espécies? Só que, assim, para o Brasil, eu sinceramente não acredito que isso seja válido pela falta de lei, pela falta de fiscalização, né? Mas é um raciocínio a se fazer, né? Bom, uma forma que as pessoas usam para caçar, e isso aqui são fotos que eu tirei no campo, né? É o giral. Eles constroem uma escadinha apoiada nos troncos da árvore, sobem, cevam, né? Aqui a gente vê o cordão de milho que eles fizeram, os caçadores, né? Cevam. Aí os animais se acostumam que nesse ambiente eles vão encontrar o recurso alimentar e passam a vir ali com frequência. O caçador sobe nessa escadinha que ele construiu e fica lá em cima esperando. Quando o animal vem se alimentar, ele atira, já tem a caça dele do dia, né? Leva embora para casa. Isso é muito comum para porcos do mato, veados, anta, capivara, paca. Certo? E aqui algumas ilustrações mostrando, né, os animais que foram caçados, né? Então, na primeira aí foi uma apreensão do IBAMA, em que tem muita
tem tatu, paca, cutia, a onça parda encurralada, né? Aí eles encurralam e aí o bicho em cima da árvore é só atirar. E uma onça pintada também que foi morta está sendo transportada aí. Muitas vezes as onças, né? Elas são mortas para como a pessoa se vangloriar, né? Ela aparecer na comunidade onde ela vive. Ele é o forte, ele é o matador de onça. Então, ele tem um status por agir dessa forma, né? Por ter essa prática. Então, quanto mais onça eu mato, mais macho eu sou. Uma outra ameaça muito impactante, né? É o fogo. Aqui eu apresento para vocês uma foto que foi dessa queimada que ocorreu o ano passado, né? Que foi muito intensa. E aí a gente vê, os pontos vermelhos são pontos de queimadas do dia 19/9, né? De um dia de queimada. A gente vê que o Brasil praticamente todo queimou, né? E aí foi naquela época que o Pantanal estava queimando também. E aí a gente vê que o que sobrou realmente intacto foi o interior da Amazônia, né? Onde tem muito rio e uma região muito úmida. O restante do país queimou, né? Com isso, a fauna sofre muito. Então, esse artigo aqui, publicado esse ano pelo pessoal do ICMBio, aponta que pelo menos 65 milhões de vertebrados e 4 bilhões de invertebrados foram afetados nessa queimada que ocorreu no Pantanal o ano passado. E eu achei bem interessante que aí eles colocam, né, que o Pantanal, o futuro do Pantanal, ele está relacionado com estratégias que conectem a economia, a biodiversidade, a conservação da biodiversidade e a cultura tradicional. Então, se essas três partes, né, não trabalharem em conjunto, a gente vai perder o Pantanal, né, e toda a biodiversidade que ele engloba, né? Isso foi um estudo feito para o Pantanal para o ano passado, né? A queimada que ocorreu o ano passado, porque foi muito impactante. Mas o Cerrado, ele vem queimando diariamente, né? Assim, e todos os anos são queimadas muito grandes e que não são tão faladas, né? Não aparecem tanto na mídia. Mas é uma prática muito comum e é natural, né? Às vezes o natural ele vai ser contido, ele não está fora do que o bioma está adaptado para ocorrer, né? Mas a intensificação por ação antrópica é grave. E aí a gente fala pouco nisso, né? Aparece pouco na mídia, mas é uma coisa para ser pensada. E aí é bem legal lembrar disso, que para se promover a conservação, seja de animais, né, seja de um grupo específico, ou seja de um ecossistema, a gente precisa pensar na conexão entre a economia, a conservação da biodiversidade e a cultura tradicional, né, da região. Isso é um ponto muito importante para a gente que está em formação levar para a vida toda, né? E aqui algumas fotos bem chocantes, né, dos animais que foram afetados diretamente pela queimada. Então, a gente tem um cachorro do mato em fuga aí, né? Um filhotinho de onça parda queimado, uma anta queimada, um tamanduá-bandeira que não sobreviveu, né? Morreu queimado. São os animais. O tamanduá-bandeira é a espécie que mais sofre com fogo, porque ele tem uma cauda que é de pelos muito ásperos e secos, né? Então é extremamente inflamável. Pegou fogo ali, o bicho vai queimar mesmo. E aí chamar a atenção que os efeitos da queimada sobre os vertebrados e sobre os mamíferos de forma geral, eles ocorrem de forma direta, que é o animal que queima e sofre um ferimento, e o animal que morre, né, devido à queimadura, mas também tem os efeitos indiretos, que são os efeitos que aparecem após a queima. Então, os animais, eles perdem o hábitat, eles ficam expostos a predadores, então são predados de forma muito mais fácil, né? Inclusive pelo homem. Começa a faltar alimento, tanto que a gente viu ano passado, né? Infelizmente a gente viu
as campanhas que foram feitas para arrecadação de alimentos para os animais lá do Pantanal, né? As pessoas ficaram realmente muito preocupadas em levar o alimento e deixar disponível para os animais, porque muitos iriam morrer após a queimada por fome. E aí a morte que ocorre devido à desidratação, devido à falta de alimento, né? Um outro fator que é uma ameaça grave são os atropelamentos, que atualmente é uma das principais causas de mortalidade, né, para os mamíferos do cerrado, porque nós temos como somos um bioma que está muito bem desenvolvido, né, um bioma desenvolvido economicamente, então nós temos muitas estradas para dispersar a produção agrícola, né, para carros pequenos também, as pessoas viajam muito, né, entre os biomas, muita indústria, então tem um tráfego de pessoas muito intenso, né? E aí o Centro Brasileiro de Estudos de Ecologia de Estrada aponta que mais de 15 animais são atropelados a cada segundo. O que leva a 1,3 milhões de animais por dia. Então, pensa, 1,3 milhões de animais morrendo todos os dias atropelados nas estradas do nosso país, né? E aí as espécies que são mais afetadas são os carnívoros, porque eles têm grandes áreas de vida, né? Então, as onças, o lobo, a arara, mão pelada, eles têm grandes necessidades de área de vida e aí se deslocam procurando alimento, procurando recurso hídrico, procurando parceiro reprodutivo, e isso aumenta a probabilidade de se chocarem com os carros, né? O tatu-peba, porque eles se deslocam bastante em busca de novas áreas agrícolas mesmo, para eles se alimentarem, e tamanduás, que são animais que têm uma visão ruim, que têm necessidade de uma área de vida grande, né? Eles se deslocam bastante, eles se alimentam principalmente de formigas e cupins, então, assim, tem que andar bastante para encontrar a quantidade de recurso alimentar suficiente, e eles são animais lentos, então faz com que o choque com o veículo seja bastante intenso, né? Bem abundante. Oi, Rafa. A Isadora tem uma pergunta aqui no chat. Você quer fazer sua pergunta, Isadora? Ou você quer que eu leia? Boa noite. Eu Boa noite, fica à quero vontade. saber se corredores ecológicos é uma boa alternativa para diminuir atropelamentos. Uhum. O corredor ecológico é muito válido, né, para a diminuição de atropelamentos, desde que a gente pense esses corredores sendo construídos de forma que ligue a vegetação natural, né? Que tire os animais da estrada, né? Então, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu podia ter colocado uma foto aqui, não coloquei. Já foram construídos passagens aéreas, né? Então, faz um viaduto em cima da rodovia, todo vegetado, né? Todo, assim, de vegetação natural. Então, tem árvore, é tudo verdinho, para os animais não passarem pela rodovia, mas para eles atravessarem por cima nesse viaduto. Um viaduto ecológico, né? Então, esse sentido está servindo de um corredor, porque está conectando as paisagens, né, as diferentes lados da paisagem, e vai auxiliar na redução do atropelamento. Só que no caso de atropelamento, a gente precisa pensar nisso. Ele precisa reduzir o fluxo dos animais pela rodovia. Os animais têm que deixar de passar pela rodovia. E é importante, né, Gi, nessas áreas, nesse estudo, entender quais são os locais onde os animais mais são atropelados, porque é a área estratégica para construir o corredor. Isso, exatamente. E também quem são esses animais, né? Como é que eles se movem. Exatamente. Porque se são, por exemplo, eu já vi usarem redes, né? Para ligar por cima de estradas para pequenos mamíferos. Para primata, né? Na verdade. Primatas Às vezes
pode ser também um cano subterrâneo, né, que conecta um Uhum. lado ao outro, dependendo do bicho. Então, tudo isso é estratégico, gente, dessa área de ecologia de estradas, que é super interessante, assim, para quem quiser se enveredar por ela, né? Muito interessante mesmo. E isso que o Rafa falou é super importante, né? São feitos estudos para determinar quais são os hotspots de atropelamento. Então, quais são os pontos em que os animais estão sendo mais atropelados, porque não tem recurso suficiente para fazer um viaduto sobre uma estrada inteira. Então, eu tenho que saber quais são os pontos em que existe maior abundância de animal, que animal é mais atropelado nesse ponto, porque aí também existem formas alternativas, né, que podem sair economicamente mais viáveis. Então, ao invés de fazer um viaduto todo de vegetação natural, eu posso fazer um túnel, né, um túnelzinho abaixo da estrada, é um bichinho pequenininho, ele vai passar por ali, né? Ou se é macaco, faz lá a rede, né, de cordinha, que eles vão atravessar por essa corda. E aí tudo depende do estudo prévio, né, para ser determinado. E aí que entra a nossa importância. Mostrar para as pessoas, né, o que é melhor de ser feito. Aí, aqui algumas fotos, né, de animais atropelados nas rodovias. Aqui é um artigo que nós publicamos lá da rodovia da GO 341, que fica ao lado do Parque das Emas, né, em que a gente avaliou a taxa de atropelamento dos animais. E aí lá o que a gente percebeu é que o que mais aconteceu, porque lá é uma região de canavial, então a gente pensava assim, o que mais atropela bicho aqui são esses caminhões da usina, né, que não param de passar. Mas aí o que nós percebemos é que a mortalidade, né, os atropelamentos, foi muito maior na época seca, porque os animais têm menos recurso, né, o recurso está mais, precisa ser procurado, então os animais vão se deslocar para lugares mais longes. E então, na época seca, ocorreu mais atropelamentos do que na época chuvosa, isso já era esperado. O que a gente mais encontrou atropelado foram araras, justamente porque na época seca é a época da colheita, e aí quando os caminhões passam, vai caindo muito resquício, né, desse material colhido na estrada, e o bando desce para se alimentar na estrada. Aí os carros de passeio vêm muito rápido, porque lá não tem quebra-mola, não tem redutores de velocidade eletrônico, né, para multar, não tem passagens para animais, nada disso. E aí o que acontece? A arara é uma ave grande de voo lento. Os carros de passeio vêm rápido demais, atropela o bando inteiro. Então teve dia da gente encontrar 16 araras mortas no mesmo ponto. Então, assim, é algo que precisa ser pensado, né? O que fazer para reduzir isso? E aí, no caso de araras, o que a gente tem que fazer, a nossa sugestão é redutor de velocidade. As pessoas precisam passar naqueles pontos numa velocidade menor para dar oportunidade do animal voar e sair da frente do carro, né? Aqui alguns animais lá da rodovia mesmo, que a gente encontrou atropelado, né? E aí as araras, esse aí é lá do Parque das Emas. Essa foto, né? Em que um ponto a gente recolheu 5 araras mortas, mas chegou a 16. Uma outra causa uma outra ameaça, né, aos mamíferos do cerrado são as doenças causadas pela redução do hábitat, né? Se eu tenho o hábitat reduzido, eu diminuo a disponibilidade de alimento para os animais que vivem nesse ambiente, e animais que estão mal nutridos, eles são mais suscetíveis a doenças, né? Então, eles vão morrer de forma mais fácil, né? Eles morrem mais facilmente. Tem uma imunidade mais baixa, né? É igual a gente agora com esse coronavírus aí. Todo mundo fala, se alimenta bem, né? Para melhorar a sua imunidade. Então, para os animais vale a mesma coisa. E o contato, uma segunda causa, né, de doenças, é o contato com as espécies domésticas, que tem áreas diferentes de distribuição, né, geográfica. Então, vamos supor, lugares que tem veados e tem criação de gado. O gado pode passar
doenças para os veados, porque eles são da mesma ordem, são artiodáctilos, mas o gado ele já está em contato com várias doenças, né? E já está imunizado, porque nós aplicamos medicação para evitar que eles morram, que os veados não têm, né? Essa resistência e não têm acesso a essa medicação. Então, podem passar a doença. Mesma coisa, cães para os canídeos silvestres, gatos para os felinos silvestres, funciona dessa forma, né? Aí aqui eu coloquei uma foto em que essa primeira foto é um lobo-guará com pelada, que provavelmente foi adquirida pelo contato com cães, e um cachorro do mato também totalmente sem pelo, que é a sarna, né? Ou pelada, que nós chamamos. Aqui é o cachorro vinagre, que é uma espécie ameaçada de extinção. Os pesquisadores encontraram esses 2 indivíduos em uma toca, né? Eles estão até com rádio colar. Aí colocaram rádio colar neles, trataram, né? E o macho não resistiu, ele faleceu devido à sarna. A fêmea trataram, né? E aí ela se recuperou. E aí na segunda foto mostra ela com o pelinho já crescendo de novo. Mas esse casal teve sorte que foi encontrado por pesquisadores, né? E quantos animais morrem na natureza sem nem serem se a gente ter conhecimento, né? Gi, Oi. o Paulo pediu para você depois disponibilizar, perguntou se você pode disponibilizar o seu artigo que você comentou agora há pouco. Sim, claro. Vai ser ótimo, eu compartilho com os alunos aqui. Parabéns pela publicação. E o Eduardo quer fazer uma pergunta, que ele está com a mão levantada. Pode fazer. Eu trabalho numa clínica veterinária e eu sou veterinário também. Essa semana a gente recebeu uma raposinha com sarna sarcóptica. Achei interessante você falar disso, da questão dos animais domésticos passar para os animais silvestres, né? A gente recebe os animais aqui da região e aí a gente faz o primeiro tratamento e encaminha para Uberlândia. Poder continuar o tratamento. Aí veio para reabilitação e depois é solto novamente. Os que a gente chega bem, tem uns que chegam muito debilitados e acaba vindo a óbito sem a gente conseguir mandar para Uberlândia, sabe? Mas a maioria vai para Uberlândia para fazer reintrodução depois. Recebendo 2 tamanduás esses tempos também, filhotinho. Passou até no GTV esses dias. Ele veio para cá primeiro, depois foi para Uberlândia. Ainda bem que existem, né? Assim, é uma área que está em crescimento, né? Essa veterinária para animais silvestres. Antigamente só pensava assim, em ser veterinário para cuidar de boi, né? E agora, boi e cachorro, né? Agora os cavalo também, né, Gê? Tá em alta. Cavalo, é verdade. E agora está em alta, né? As pessoas estão tendo bastante interesse, né, nos cuidados com animais silvestres. Isso é muito importante, porque os impactos estão cada vez maiores, né? Cada vez mais essa fauna está prejudicada, né? Então a gente precisa encontrar formas de ajudar. Geralmente a gente recebe da Polícia Florestal ou se não do Corpo de Bombeiros, né? Só que esse último ano agora a gente tem recebido, tipo assim, de pessoas mesmo, né, que vê atropelado na estrada, na rodovia e levam pra gente. A gente a gente tá reparando isso, que as pessoas estão, parece, conscientizando mais, sabe? Ajudar o animalzinho. Sim. Isso é muito bom. E, assim, uma coisa que é muito importante para nós, né, o técnico e que quer trabalhar com conservação, é chegar, né, levar o nosso animalzinho do coração, né, a nossa fofurinha, para a população, porque os nossos estudos são base, eles são super necessários. Mas se a gente não chegar na população, não conscientizar, né, e sensibilizar as pessoas, a gente não vai ter sucesso. Porque a gente não faz a conservação sozinho. Né? Então, a gente precisa muito de campanhas que facilitem os resultados das nossas pesquisas,
né, que levem de uma forma popular os resultados para as pessoas conhecerem. A gente precisa que as pessoas conheçam esses animais, conheçam os resultados das nossas pesquisas, conheçam o que a gente encontrou que é o problema, para conseguir apoio para encontrar, para chegar na solução, né? Isso é muito importante. Assim, a gente que trabalha com conservação tem que estar sempre com a cabeça voltada para isso. Como vender, né? Na realidade é um mercado mesmo. A gente tem que estar sempre preocupado. Como vender o nosso estudo, né? Como fazer com que o que a gente pesquisou chegue nas pessoas e toque as pessoas, né? Travou, Rafa? Não, Gi, pode continuar, fica à vontade. Nosso tempo é que está esgotando, né? Verdade. Então vamos lá, não vai dar tempo de tudo não, hein? Um outro fator que é a ameaça, né, é a invasão das espécies exóticas. E isso aí a gente já falou um pouquinho, né? Que a gente falou das lebres, e o que é o ponto forte do momento são os javalis, né? Os javaporcos. E também é bem polêmico, né? Porque foi liberada a caça dos javalis, e eles só vão ser contidos se realmente forem caçados. Assim, a gente precisaria que todo mundo caçasse para eliminar o javali. E ele tem um forte impacto ambiental, porque formam grupos grandes, se reproduzem rápido, causam prejuízo econômico nas lavouras, causam assoreamento de rios, né? São perigosos porque eles atacam, porque eles podem matar, porque são grandes demais. Então, assim, essa espécie foi liberada. Só que aí entra polêmica. Quem vai caçar javali, caça as outras coisas também, né? E então, assim, precisa ser eliminado, mas a gente precisa encontrar uma forma de fazer com que com que realmente funcione, né? Que a caça seja para javali. E de teoria ecológica, o que está envolvido nisso tudo é o princípio de exclusão competitiva, né? Espécies exóticas, elas tendem a ser competidores superiores às espécies nativas. Elas tendem a ter uma resistência maior, né? E ficarem menos doentes, né? Não tem predadores naturais. As doenças dos animais silvestres não atingem elas, e elas ficaram livres dos parasitas que tinham no ambiente natural, né? Até que se estabeleça aí uma adaptação para que os parasitas daqui também possam matá-las, né? Ou adoecê-las. Então, são animais que conseguem sobreviver muito bem, se alimentam, encontram alimento farto, né? E tem um boom populacional, né? Precisam ser eliminados. E podem cruzar com espécies aparentadas, né? O que aconteceu com o javali, que chegaram no país porco-monteiro. Algumas pessoas trouxeram javali da Europa mesmo, e começaram criando em casa, né, como animal doméstico, mas esses animais fugiram, ou as pessoas soltaram, e eles cruzaram no mato mesmo, e aí deram origem ao javaporco, que é uma espécie muito grande, que se reproduz muito, e aí foi esparramando. Então, nós temos essa mistura toda, né, solta na natureza aí, e que nada é nativo do país e que vai competir com os nossos porcos, né, nativos, que é o cateto e o queixada. Mas a gente precisa de muito estudo sobre isso também. Por quê? Lá na região de Emas, nós temos uma abundância elevada de queixada. E aí o que os meninos que estão estudando lá têm percebido é que os javaporcos, tá, já pro lado de fora, né, da parte externa do parque, tá disseminado, assim, tem muito. Tanto que eles estão com armadilhas montadas para capturar e eliminar mesmo. Mas eles ainda não entraram dentro do parque, e eles acreditam que seja por causa dos queixadas. O excesso de queixada tem barrado a entrada do javali. Então, vamos ver até quando isso vai continuar, né? E se vai ser confirmado mesmo que existe, né, essa delimitação aí de território entre as espécies.
Agora, o cateto, que já é um porquinho menor, queixada já domina sobre o cateto. O javali, então, vamos ver. A gente precisa de estudo sobre isso. Mas a tendência é que as nossas espécies sejam eliminadas pela espécie exótica, né? Agora, essa parte aqui, gente, eu acho que nós vamos ter que deixar, né? Porque, por causa do horário, como que funciona, Rafa? Gi, falta muito? Se você quiser passar uns 5 minutinhos, eu acho que não tem problema, se os alunos Tem não puderem bastante coisa acompanhar. pra frente, Rafa. Tem Eu muito? achei que eu ia falar pouco. E eu falei muito, tem bastante coisa. Se você quiser fazer uma conclusão também, fica à vontade, Tá? porque eu acho que É melhor, essa porque troca eu que já você fez faria. com a gente, com os alunos, é maravilhosa. A gente pode marcar uma segunda, uma continuação. Com certeza eu vou lhe convidar, Gi. Vamos fazer isso. Aqui eu queria que essa conversa fosse mais interna da disciplina, para os alunos terem esse contato direto com você, né? Mas a Entendi. gente vai ter que fazer uma lá no YouTube para a galera te conhecer e você falar desses projetos maravilhosos, de toda a sua experiência, né? Que é muito rica. Legal. Bom, então deixa eu só chamar a atenção disso aqui, né? A gente, eu falei para vocês no início que trabalhar com conservação, a gente pode trabalhar com animais na natureza, que é o que nós chamamos de conservação in situ, e nós trabalhamos também com animais de zoológico, que é a conservação ex situ. Então, o IOP, que é o Instituto Onça Pintada, ele tem essas duas vertentes de trabalho de conservação. Com onça pintada na natureza, a gente trabalha com armadilha fotográfica e rádio colar, né? E a armadilha fotográfica já é um equipamento que possibilita que a gente identifique os animais. Então, a gente consegue contabilizar as onças pintadas pelas fotos que a gente tira delas. Aí eu coloquei aqui uma foto para vocês verem que as pintas são diferentes, é como impressão digital. Cada onça tem uma pinta de uma forma. E aí, com essa identificação, né, a foto sendo boa, um registro fotográfico ou de vídeo bom, a gente consegue contabilizar, individualizar e contabilizar quantas onças existem naquela população. E o meu trabalho do doutorado foi basicamente isso, né? Foi fazer essa identificação de indivíduos ao longo de um estudo de 10 anos, né? Ao longo de 10 anos eu identifiquei os indivíduos, eu vi como que essa população estava mudando, e tem resultados muito legais, que depois eu posso passar para vocês, certo? E aí eu vou pular aqui essa parte, porque o tempo foi curto, né? A gente precisava de 10 horas. E falar para vocês rapidinho aqui de uma estratégia atual do que o Instituto Onça Pintada vem utilizando, né, para conservação in situ, que são as onças na natureza, que é a certificação ambiental. A certificação ambiental, ele é um tipo, ele se encaixa, né, dentro de um pagamento por serviço ambiental, porque só vai ser certificado propriedades que estejam agindo de forma correta e que tenham um ambiente adequado para que essa espécie esteja ali, certo? Então, a pessoa vai ser beneficiada pela atitude sustentável, né, que ela vem desenvolvendo no seu empreendimento. E aí, esse certificado, o objetivo é que as onças pintadas deixem de ser mortas, né, passem a ter um valor econômico para quem está convivendo com ela, diminuindo o conflito, né, porque aí a pessoa passa, não, se eu tenho a onça, eu estou ganhando. E o que ela vai ganhar? Ela vai agregar valor monetário no produto que ela produz, de forma sustentável. Então, ela vai provar, eu desenvolvo uma atividade de forma sustentável, eu não caço na minha propriedade não tem queimada, ela tem, ela tá legal, né? Ela cumpre todos os requisitos legais, né, exigidos para o bioma que a propriedade está inserida. Eu tenho uma reserva legal maior do que a lei me exige, eu desenvolvo programas ambientais, eu tenho programa de educação ambiental com os meus funcionários, então tudo isso conta ponto, né? Produz de uma forma sustentável, os resíduos são gerados e descartados de forma correta, e aí essa propriedade vai ter, né, vai ser certificada, os produtos dela nos produtos vão estar impresso o selo, e esse selo gera
agrega valor ao produto, né? Quer dizer, esse produto passa a ser vendido por um valor mais alto, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. No Brasil, essa certificação ainda não é cultural, mas fora do país isso já é cultural. Na Europa não se compra um produto se ele não for certificado. Então, é um mercado que no país está em crescimento. A JBS já está começando a exigir de todos os parceiros, né, as pessoas, os pecuaristas que vendem carne para a JBS, eles vão precisar ser certificados, eles vão ter que mostrar, né, comprovar que estão agindo de forma ambientalmente correta, né, e isso foi uma pressão gerada pela mídia, claro, né, que a gente teve aí uma reportagem mostrando o quanto era incorreto, né, falando de forma ambiental, e isso é muito bom, né, é muito bom, porque quer dizer que a gente está começando a criar uma cultura de justiça ambiental, né, e isso é muito interessante. E aí eu deixo aqui para vocês que, assim, aponto para vocês, né, que trabalhar com conservação, assim, para mim é maravilhoso, eu amo fazer, mas que é cheio de desafio. E aí eu apresento para vocês os desafios e deixo como uma proposta, né, para vocês pensarem como estar sempre lembrando desses desafios e desafiá-los a sempre encontrar uma forma de burlar esses desafios e encontrar um jeito de fazer, né? Porque não é fácil, mas a gente não pode desistir. Desistir não pode ser a nossa opção, né? Então, quais são esses desafios, né, que nós precisamos enfrentar diariamente? Arrecadar fundos para o desenvolvimento e para a continuação dos projetos, né? A divulgação dos resultados, não adianta a gente, como pesquisador, produzir ciência e deixar só no artigo científico em inglês, a gente precisa popularizar isso e a gente aproveita agora, né, nem tudo é negativo, a gente tem que olhar as coisas por um lado bom. Então, com essa pandemia, a gente viu o salto, né, que os meios digitais deram, e isso facilita muito para a gente, como pesquisador, popularizar os nossos resultados, né, e ter mais pessoas têm acesso, né? Às vezes a gente podia falar na nossa universidade, agora, igual o Rafa já falou aí, já tem o canal da faculdade, mas já vai para um grupo, vai para uma página no YouTube, e aí isso vai crescendo, vai chegando mais longe, né? A adoção de políticas públicas adequadas, e nós, como técnicos, temos que sempre pensar que nós fazemos a pesquisa e que nós temos que fornecer os nossos dados, né, e lutar para que esses nossos dados cheguem, né, nos políticos, cheguem na esfera política, para que os nossos resultados possam realmente virar algo prático e que vá fazer efeito, né, que vai surtar efeito. Sempre lembrar que a gente tem que conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação. Não adianta eu falar só de conservação, conservação, conservação. Eu preciso buscar uma forma de conciliar e de mostrar, para vender a minha ideia, mostrando o que o outro está ganhando, né? O que vai gerar de benefício e, se possível, financeiramente, o que pode ser gerado, né? Então, tem vários artigos aí que depois eu posso, se o Rafa não tiver acesso, mas provavelmente ele já deve ter passado isso para vocês, sobre os serviços ecossistêmicos, né, a valoração desses serviços ecossistêmicos. Isso aí é brilhante, né, e algo que precisa realmente ser disseminado, né, e colocado em prática, né, porque a gente calculou, mas precisa realmente começar pelo PSA, né, um início de pagamento para essas pessoas que estão oferecendo esses serviços, demonstrar a importância da biodiversidade, lembrando que a gente não pode falar só da responsabilidade, né, que é uma responsabilidade de todos nós, e é necessário que a gente ganhe a adesão e o engajamento da população como um todo, para que os projetos possam ter sucesso, né. E é isso, pessoal. Agradeço vocês por me ouvirem, né? Falei muito. Maravilhoso, Gi, maravilhoso. Sensacional.
São muitos desafios, né? Conservação é uma área muito ampla, né? Muito ampla. E, Gia, com certeza a gente vai ter outros momentos de conversa para você explicar mais detalhes do seu projeto, Sim. de outras vivências que você tem na experiência do contato com o produtor rural, com as pessoas dentro do IOP, né? De outros funcionários, também é muito legal. E eu te agradeço muito por tirar um tempo e vir aqui conversar com a gente. Eu achei ótimo também. Tava com saudade disso. Eu também estou, Gi. Muito obrigado, Gi, pela participação. Eu que Boa noite. agradeço, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.